a Beth. Eles têm um testemunho para contar. Amém? Enquanto isso, dizer a vocês, próximo mês, tá? No próximo mês, mês de novembro, nós temos o quê? Aê, glória a Deus, é isso aí. Jovens avivados na fé, né? Jovens avivados na fé, estão todos dedicados aí, e isso é bênção, e isso que edifica, é isso que traz transformação, né? Isso traz restauração. E também no dia 9, tá, de novembro, nós teremos batismo nas águas. Glória a Deus, é isso aí. Já temos um pessoal, estão fazendo um discipulado, e isso nós agradecemos a Deus, porque esse é um chamado, né, da igreja, de fazer discípulo, e nós temos esse compromisso realmente de levar, orientar, né, o que é você ser um discípulo, orientar com relação à palavra do Senhor, o que é você ser um cristão, e nós temos essa liberdade. Então louvo ao Senhor por esse momento. E quero aqui, né, primeira coisa, o Pessotti tem um testemunho, quero agradecer a igreja também, né, e só ele pode contar o que ele passou, e os momentos difíceis, só ele pode contar, né, só você pode contar, e só ele pode agradecer, amém, Pessotti? A paz à igreja. Há mais ou menos um ano atrás, eu trabalhando, comecei com uma tossezinha seca, e as colegas de trabalho ficaram me incomodando para eu ir no HU, com medo do Covid, para ver o que era. Aí eu fui, de imediato o médico conversou, perguntou meu histórico, né, de saúde, e aí ele pediu um exame de sangue, não deu nada. Aí ele pediu um eletro, também não deu nada. E o agir de Deus, desde o começo eu senti que Deus estava no comando, né? Porque do nada ele pediu uma tomografia, no hospital público, fez a tomografia, aí deu que eu estava com um nódulo de 3 centímetros no pulmão. Só que eu nunca senti nada, né? A partir daí começou uma série de exames, tomografia da cabeça, do tórax, do abdômen, da garganta, para ver se tinha mais alguma coisa, não acusou nada. E nessa série de exames, até que culminou num último, que deu que era maligno, né? Ou seja, eu estava com câncer no pulmão. Aí o médico me deu 3 opções. Eu continuar, não fazer nada, porque depois de um ano ele não tinha crescido nada, ele continuava do mesmo tamanho. Ou seja, como eles falam, estava dormindo, né? Então ele poderia continuar dormindo, como poderia despertar a qualquer momento. E se despertasse, a posição que ele estava próximo da saída do sangue do coração, eu ia ter uma parada cardíaca com certeza, né? Aí eu perguntei para ele, né? Essa é uma opção, quais são as outras? Ele falou, a gente pode tirar só em volta do nódulo, mas a chance de ficar uma raiz, uma ramificação é grande. Ou tirar a parte de baixo do pulmão. E foi o que fizemos, né? Esperei marcar a cirurgia, fomos para a cirurgia, e até aí correu tudo bem. Quando eu despertei, eu vi que já não estava normal, porque eu estava sem 2 dentes, me quebraram 2 dentes. Aí eu fiquei sabendo que a intubação e a extubação foi complicada. Mas tudo bem. Sem dor, bem, o bispo foi me visitar no hospital, ele viu. Só que aí começou uma coisa muito estranha. Eu comecei a ter uma guerra espiritual muito grande. Eu vi imagens daquilo que a gente conhece como demônio, né? Imagens demoníacas, sabe? Cenas toda hora, eu não podia fechar o olho para dormir, que vinham as imagens, e eu não conseguia nem dormir. Aí eu pedi ajuda para o bispo, para ele me ajudar em oração, né? Para poder, né, sair aquelas coisas, até que melhorou. O bispo ajudou, né, com oração. Aí no sábado já estava conversado com a médica da equipe, que se o dreno caísse para baixo de 250 ml,
o dreno que estava no pulmão, eu viria para o domingo para casa. Aí veio a enfermeira lá, com um remédio para me dar eles chamam dose dupla de ataque, né? Quem trabalha na área conhece melhor. Era ataque a antibióticos. E me falou o nome do remédio. Quando falou o nome, eu vi que pelo nome tinha alguma coisa a ver com penicilina, que eu sou alérgico. E isso eles perguntavam 3 vezes por dia. E estava escrito na cabeceira da cama. Aí a moça falou que não tinha nada a ver. Aplicou, né? Estou confiando, né? Foi aplicar, começou uma reação. Eu fui no banheiro, olhei no espelho, meu rosto começou a inchar. Acho que vocês viram as fotos aí, ó. Começou a inchar de um jeito e me deram uma adrenalina na coxa. Quem já tomou sabe o que é isso, a alma sai do corpo, que a dor é grande. Aí deram outra adrenalina na outra coxa, até que estabilizou. O Giovanni estava lá comigo nesse dia. Aí, amém. Queriam me segurar mais, eu conversei com os médicos, eu falei, não. Suspenderam toda a medicação, que eu não podia tomar, porque eles queriam descobrir de onde era a reação. Falei, vocês vão me dar alguma medicação? Não, então eu vou para casa. Eu vou me recuperar em casa. E fui para casa no domingo. Aí começou uma luta em casa. Pelo que eles fizeram da extubação, acho que machucaram a minha garganta, e eu tossia toda hora. E eu não aguentava tossir. Eu ia tossir e dava... É a mesma coisa que enfiar uma faca no pulmão, né? E eu com a garrafinha d'água a noite toda na mão, não dormia, não aguentava ficar na cama, não aguentava ficar sentado na cadeira, tive que pedir socorro. O Plínio foi em casa, pegou minha Kombi e foi buscar aquelas poltronas do papai para eu poder ficar deitado. E começou, aonde foi a cicatriz, que é grande, ela ficou, seroma, que parece que eles falam que cria, né? Ficou duro, né? Ficou duro, inchando, estava dessa altura aqui assim. Voltei para o hospital, abriram a cicatriz novamente, eu grudado na maca lá, eu lembro até hoje, a médica me espremendo 2 horas, que não saía nada, até que saiu um sangue pesado. Voltei para casa, continuou a dor, eu sem dormir, até que numa quinta-feira, eu fui tomar banho e eu senti, na hora que saí do banho, escorrer. Aí escorreu aquilo, acabou meu sofrimento. E nesse meio tempo desse sofrimento, teve uma coisa muito importante que aconteceu. O bispo pediu para a Missão Resgate, que a gente sempre faz a oração aqui, a palavra, né, antes de sair para a rua, e eles faziam isso aí lá em casa. Eles iam lá em casa, ali eles oravam por mim, traziam a palavra, e isso para mim foi um refrigério muito grande. Eu até falei com eles outro dia que talvez eles não sabem a importância que tinha aquilo. Uma simples ida lá em casa, para levar a palavra, para orar, e aquilo me deu refrigério. A partir daí eu fui só melhorando, porque vazou tudo, a Tita, a minha enfermeira particular, agradeço a Tita, 3 vezes por dia me espremendo lá, para sair tudo que tinha de ruim, até que parou. E lá em Lucas 8, a partir do 22, tem aquela passagem de Jesus, que ele sobe no barco, com alguns discípulos e outros barcos em volta, e ele vai atravessar o mar da Galileia, né, que na verdade é um lago, né? E no meio dessa viagem, Jesus cansado, dormindo na proa, começa a levantar as ondas fortes, vento, tempestade, e os discípulos se apavoram. Acorda Jesus e pergunta para ele: o senhor não se importa que a gente pereça? Aí Jesus, né, a gente conhece a passagem, Jesus manda acalmar a tempestade, e acalma, e eles prosseguem a viagem. Por que eu trouxe essa passagem? Eu trouxe isso para a minha vida. Um dia eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei, eu convidei ele para estar dentro do meu barco. E desde o começo, a Beth é testemunha, é lógico que você sente um baque quando você recebe a notícia, né? Mas eu não deixei me abater. Tanto que vocês veem que aqui na igreja o meu procedimento continuou o mesmo nesse ano de dúvida. Você não sabia o que ia acontecer, que é pior a dúvida do que a certeza de você já saber o que você tem. Mesmo quando me disse que era maligno, é o que eu falava quando me perguntavam. Eu não posso mudar 1 vírgula do que Deus já traçou para mim.
Eu não vou mudar. Eu não consigo. Então, eu jamais tive esse tipo de medo. Por quê? Ele está no meu barco. Quando eu passei por todo esse sufoco ali, não sei qual o propósito, ele estava no meu barco, ele estava controlando. E tanto ele ainda está no meu barco, que antes de ontem, quinta-feira, isso nem o bispo ainda sabe, eu voltei no médico para fazer os exames. Eu fiz biópsia, né? Para ver o resultado. Fiz biópsia, fiz outras tomografia. E qual foi a resposta? Foi totalmente erradicado, eu estou curado. Não tem mais nada. Graças a Deus, não tem mais nada. Então, gente, eu deixo esse recado para a igreja. Se Jesus está no teu barco, aconteça o que acontecer. Não faça que nem os discípulos que se ficaram com medo, se desesperaram e botaram em dúvida a capacidade de Jesus. Ele está no teu barco? Confia. Se ele mandou você atravessar o lago, ele está contigo nessa travessia, ele vai te conduzir até lá, com certeza. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. As crianças vão subir? As crianças vão subir? E tem mais algo também importante hoje, né? Tem um testemunho aí. E quantos anos, Beth? A minha idade. 46. 46, né, Passote? Sua idade 46 também? Tá, eles estão fazendo aniversário de casamento, né? E, glória a Deus, é isso aí. E acho que preparo. Tem alguma coisa aí pro Pessote? Tem alguma coisa aí para ele? Tem? Acho que mandaram alguma coisa aí, não sei o que é. Vamos ver. Eu pedi pra Deus alguém pra dividir meus sonhos, no tempo em que eu apenas era seu amigo. Pouco a pouco o meu coração se abriu pra você. Sou simples demais pra merecer você, eu sei. É pouco demais o que eu posso oferecer, mas não cabe no meu coração tanto amor por você. Se você disser que me aceitar, vai ser a notícia mais perfeita que em minha vida eu já ouvi. Eu prometo te fazer feliz e viver só pra você. E quando o frio chegar eu vou te dar o sol, da escuridão você o seu farol. Quando a primavera não tiver mais flor, eu te levo pro jardim do meu amor. Quando sentir medo eu vou te proteger. Quando for chorar eu choro com você. Quando envelhecer e o hoje for passado, eu serei um velho pobre apaixonado, louco pra dizer que adoro amar você. Se você disser que me aceitar, vai ser a notícia mais perfeita que em minha vida eu já ouvi. Eu prometo te fazer feliz e viver só pra você. E quando o frio chegar eu vou te dar o sol, da escuridão você o seu farol. Quando a primavera não tiver mais flor, eu te levo pro jardim
jardim do meu amor. Quando sentir medo eu vou te proteger. Quando for chorar eu choro com você. Quando envelhecer e o hoje for passado, eu serei um velho bobo e apaixonado, louco pra dizer que adoro amar você. Se você disser que me aceitar, vai ser a notícia mais perfeita que em minha vida eu já ouvi. Eu prometo te fazer feliz e viver só pra você. Quando o frio chegar eu vou te dar o sol, na escuridão vou ser o seu farol. Quando a primavera não tiver mais flor, eu te levo pro jardim do meu amor. Quando sentir medo eu vou te proteger. Quando for chorar eu choro com você. Quando envelhecer e o hoje for passado, eu serei um velho bobo e apaixonado, louco pra dizer que adoro amar você. Quando o frio chegar eu vou te dar o sol, na escuridão vou ser o seu farol. Quando a primavera não tiver mais flor, eu te levo pro jardim do meu amor. Quando sentir medo eu vou te proteger. Quando for chorar eu choro com você. Quando envelhecer e o hoje for passado, eu serei um velho bobo e apaixonado, louco pra dizer que adoro amar você. Louco pra dizer que adoro amar você. Glória a Deus. Uhum. Resumiu, mas amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue confirmando as promessas daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, né? E nós como igreja aqui, nós oramos para realmente que se confirme todas essas promessas sobre a vida de vocês, amém? Gostaria que quem puder ficar de pé, estender as mãos, nós vamos orar por a vida deles agora, esse momento especial. Quer falar alguma coisa para a Beth, Pessotti? Só agradecer, né, pela mulher guerreira que ela é, passar o que ela já passou, e assim, a gente sempre firme juntos, né? E depois que conhecemos Jesus melhor ainda, né? O pior foi quando eu não conhecia Jesus, que ela aguentou muito de mim. Mas hoje só agradecer pela mulher guerreira que ela é. E ela sabe que eu amo ela. Foi a primeira namorada minha, foi a primeira namorada, né? Namorada séria, né? Tinha namorinho. Eu casei, tinha 19 anos e ela 17. Graças a Deus estamos juntos até hoje. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós entendemos quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa casa, fazer parte da nossa história. Senhor, nós sabemos que realmente há transformação, há cura, há um renovo, Deus. E aqui nessa noite, Pai, está a vida do Pessotti, da Beth. Senhor, nessa história de vida que eles têm, Senhor, aqui nós estamos aqui confirmando, testemunhando, somos testemunhas que eles estão aqui diante do Teu altar para agradecer, Senhor, e entendermos sim, Senhor, que muitas coisas ainda estão por vir para se cumprir na vida deles, e que as bênçãos do Senhor nós desejamos que sejam confirmadas, que nada falta, Senhor, como diz, Senhor amado, as muitas águas jamais apagaram esse amor, que, Senhor, toda circunstância, todas as lutas, dificuldades, Senhor, não esfriou o amor de um para com o outro. Por isso nós aqui nessa noite, nós abençoamos, para que venham muitos e muitos anos, Pai, de bênção sobre a vida deles, e que eles possam ver sobre os filhos, os netos, esta bênção, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Sobre o testemunho do Marcos, eu só queria, uma coisa que me tocou muito, mas muito mesmo, foi a atitude de vocês, a preocupação, o carinho
Quase todos foram lá em casa visitar ele, todo dia tinha alguém lá. E o que me tocou mais profundo mesmo, foi o dia que o Wesley chegou, ele e a Denise, depois do culto, o Miguel, a Manu, e eles levaram mensagem dos jovens. A igreja não sabe disso, né? A igreja, eu sei que não sabe, mas todos eles escreveram uma mensagem que está lá em casa guardado com o maior carinho. Tem explicação, foi demais. Que esses jovens continuam sendo assim. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês vão longe e que vocês não saiam do caminho do Senhor. Amém? Amém, Deus abençoe. Amém? Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Essa é a missão da igreja, né? E nós estamos num propósito, nesse mês, estaremos falando sobre família. E gostaria que você já abrisse sua Bíblia lá, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Nós estaremos aí até o próximo sábado falando sobre família, depois já entra o tema ali com os jovens. E antes mesmo, até mesmo de estarmos lendo, não estranha, principalmente quando nós damos essa atenção à questão de família, há um alvoroço, há uma agitação, o inimigo tenta criar os obstáculos, né? Porque família é um projeto divino, um projeto de Deus, né? E quando nós olhamos assim, a origem não tem nada a ver com o ser humano, foi Deus que planejou, foi Deus que projetou a família. Então o inimigo, ele tenta de todas as formas interferir. E quando a igreja, a instituição, a igreja, ela entra, mas ela entra com a palavra de Deus, aonde ela entra, a palavra do Senhor, ali ela começa a trazer a restauração. Vocês lembram no texto, quando falou a respeito de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse assim: olha, hoje houve salvação nessa casa. E Zaqueu ali, ele falou assim: se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Então, se nós voltarmos, como será que era o coração de Zaqueu? Com certeza ele era um homem apegado aos bens materiais. Então imagina como deveria ser o relacionamento dele se ele tivesse sua família ali, como que era. Jesus entrou e trouxe restauração. Então aonde a igreja ela entra, onde a igreja entra com a palavra, traz restauração, traz transformação, traz vida. Teve uma época que nós estávamos fazendo o culto no lar, né? Quem teve culto no lar aqui? Ergue sua mão. Quem teve o culto no lar? Solange. Qualquer dia eu vou chamar elas para elas contar a experiência que elas tiveram desse dia, quando tiveram o culto no lar. E foi algo tremendo de Deus. E que o inimigo, ele não quer realmente que a família se aproxime de Deus. Então, no texto aqui, hoje, o que eu vou trazer, primeira coisa, não estranha se há um alvoroço, alguma situação, se o telefone começar a tocar direto, não estranha não, deixa aí no cantinho, é só alguns minutinhos, daqui a pouco você já está saindo para ir para sua casa ou para outro compromisso, né? Mas é importante você ouvir, é importante você prestar atenção, são simplesmente alguns minutos, porque muitas coisas na minha vida, gente, na minha vida, na vida da pastora, elas mudaram, foi a partir simplesmente de um posicionamento. Todos conhecem um texto, né? Acho que a maioria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu li a respeito da verdade, da família, da posição, do sacerdote, e eu entendi aonde eu estava, e eu tomei uma atitude, uma decisão, pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, de mudar, as coisas começaram a mudar dentro de casa.
eu não passei por nenhum curso. Não. A palavra, ela restaurou. E não pense que, já contamos aqui, eu, a pastora, momentos difíceis na vida que passamos, de desentendimento, de conflito, momentos que eu pensei em separar. Pensei. Mas, depois que eu entendi o meu posicionamento, as coisas começaram a mudar. E depois que ela ainda entendeu o lugar dela dentro da família como esposa, as coisas melhoraram mais ainda. E o que aconteceu? Quem foi beneficiada e quem está sendo beneficiada? A Gabriele. Então, tudo aquilo que muitas vezes nós vivemos na nossa vida é resultado de escolhas, de decisões, de mudanças. Então nada acontece por um acaso, nada vai acontecer de uma forma toda sobrenatural, ainda que você possa fazer o melhor curso a respeito de família que você tenha, se você não entender a palavra do Senhor, se você não entender o princípio, onde começou a palavra de Deus, você vai continuar clamando e não vai mudar. A Bíblia nos ensina sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido, sobre cada um. E é isso que eu gostaria de trazer aqui nessa noite. Eu não vou me aprofundar em alguns textos aqui, nós não temos tempo, o tempo está curto. Mas o que eu quero trazer no tema de hoje, nós vamos falar sobre família e a fé. Família e a fé. E está aí no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, no verso 21, um texto muito conhecido. Diz assim, todos abriram? Conseguiram? Tudo certo? Vamos lá? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Verso 22, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Verso 24, Jesus foi com ele. Vamos orar? Deus, obrigado por mais uma vez que o Senhor nos dá essa oportunidade, posso dizer, Senhor, essa autoridade de podermos estar falando aqui sobre família, porque poderíamos falar algo tão superficial, mas o Senhor nos leva a aprofundarmos muito mais dentro desse contexto da família e realmente entendermos que o Senhor tem um propósito mas também nós temos um adversário e ele também tem os seus objetivos. Esses objetivos realmente muitas vezes é nós estarmos acomodados, é muitos estarmos conformados e não estarmos dentro daquilo que está na tua palavra, Senhor, falando sobre família e como constituir uma família. Senhor, nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos que de uma forma que nós possamos sair daqui hoje com a nossa mente realmente entendendo, aberta, entendendo o verdadeiro propósito, que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um, como o Senhor falou ao meu coração e tem falado. Senhor, fala ao coração de cada um, que nenhuma confusão, o inimigo não vai ter poder de trazer nenhuma distorção aqui, porque eu declaro aqui, Senhor, que nós estamos num ambiente espiritual, e que o inimigo, Senhor, não vai intervir, não vai trazer nenhuma confusão. Deus, que o Senhor venha agindo em nosso favor aqui hoje, eu te peço, eu te agradeço, que o Senhor me dê graça, que o Senhor realmente me ajude, de uma forma que eu possa trazer, que cada um possa entender, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. O texto que então vou trazer aqui, nunca você se sinta, daquilo que eu vou trazer aqui, constrangido, não sinta-se culpado de algo, não. Acho que cada um de nós temos um histórico familiar. Os meus pais, eu nasci, vamos dizer, no berço evangélico, meus pais se separaram,
E foi um momento muito difícil para a minha vida, embora eu não entendia naquele tempo, mas foi um momento muito difícil. E aquela época realmente trouxe algumas consequências, geral, alguns transtornos na minha vida, alguns problemas, que hoje, se eu estou aqui, eu falo que é a misericórdia, é a graça de Deus, mas também entendo que é fruto de oração. É fruto de oração. Porque eu tinha uma avó que orava, eu sabia que o meu pai orava, eu sabia que, por mais que minha mãe estava nos momentos difíceis da vida dela, mas ela também orava. Ela estava orando por mim. Então, eu entendo de uma coisa, que ainda que toda situação que tenha acontecido, mas, do outro lado, as orações elas foram confirmadas, estão sendo confirmadas na minha vida. Então, o que eu trouxer aqui, não pense como culpa, mas entenda, talvez é um Deus querendo abrir, mostrar para você um caminho, trazer uma resposta para você, daquilo que você está pedindo ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre família antes de chegar no texto. Família, projeto divino que funciona. A família funciona, tá? A família é um projeto feito e instituído por Deus, e significa que a origem da família não tem nada a ver com o ser humano. Deus nos deu essa responsabilidade, que Ele disse que seríamos responsáveis por edificar e manter. Ele nos deu um manual para que pudéssemos seguir, a Bíblia, tá? Se nós olharmos em Gênesis, o que aconteceu? Deus fez o homem, fez a mulher, Deus colocou uma responsabilidade em cada um, e no homem também, certo? Acabou eles não dando tanto crédito, vamos dizer assim. Então teve consequências, nós também sofremos essa consequência. Para a igreja também, a igreja ela tem realmente uma responsabilidade, porque a igreja é uma família. Vocês viram o testemunho que o Pessotti ele trouxe, a Beth ele trouxe? Simplesmente foi um resultado de uma presença da igreja, trouxe alívio, trouxe refrigério. Família, acolhimento. Família é tudo o que precisamos. Se pensarmos bem, uma vida sem família é uma vida muito mais cinza. Não precisa de sangue, mas sempre será importante ter pessoas com que você pode contar e que pode contar com você. Família é pertencimento. Achei interessante. Não interessa se é a família de sangue ou que te acolheu na vida. Ser de uma família é pertencer a algo maior, é saber que não está sozinho, é sentir-se amado, abraçado e acolhido. Percebeu o que eles contaram? Família é o nosso bem mais precioso, nossa família é o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro maior neste mundo. Cuidar dela e fazer com que este relacionamento seja nutrido e de extrema importância. Nós aprendemos a nos relacionar dentro de casa, com a nossa família. Família é amor, e sem amor ninguém está completo. A viagem é boa, mas ter para onde voltar é ainda melhor. Família é o porto seguro de qualquer pessoa, é a certeza de que você nunca estará sozinha ou sozinho neste mundo. Agora, a família, ela precisa ser uma família funcional. Para que ela funcione bem, a família precisa conhecer com clareza o papel de cada um dos seus membros. Quer dizer, para que a família seja funcional, ela precisa, dentro dos filhos, dentro do lar, cada um precisa saber a sua posição, a sua tarefa. É uma organização. O pai deve liderar, proteger e prover meios para o desenvolvimento de seus familiares. A mãe deve somar esforços com o pai e trabalhar para que cada membro da família tenha recursos, não é financeiro, mas recursos disponíveis para vencer os desafios do viver. Eu me lembro, eu já até comentei aqui, que uma vez quando eu estava na empresa, e a Gabriele pequena saía da escola, ia lá para o trabalho, e ela sempre pedindo que ela queria ficar em casa. Chegava, mãe, vamos para casa, mãe, eu quero para minha casa, mãe, eu quero para minha casa. E só que naquela época era difícil, que nós estávamos no início, tinha acabado de comprar uma empresa, e aí até que ela chegou aonde, aí a pastora chegou e falou assim, nós não éramos consagrados naquela época, fala com teu pai, nós precisamos ajudar o seu pai. E quando ela chegou para mim e falou, pai, eu queria ficar em casa, eu quero ficar em casa.
desse tamanhico assim. Quantos anos ela tinha naquela época? Você lembra? 3, 4 anos. Eu olhei assim, eu falei para ela, eu falei assim, vai nos custar. Eu tinha que contratar um funcionário. E eu falei, vai nos custar, mas eu dou um jeito. Eu vou dar um jeito. E graças a Deus, deu certo. Deu certo. Eu até hoje, eu agradeço a Deus, me custou, passamos por várias situações, mas valeu a pena. Hoje eu tenho um resultado. Tá? Então, os filhos devem receber amor, instrução e valorização para que se percebam como pessoas capazes e frutíferas, sempre honrando aqueles que cuidam de suas vidas. Os cônjuges devem investir no relacionamento matrimonial, revisando valores e planejando os passos seguintes da família. Claro, que muitas famílias são formadas por mães, filhos, pais, avós, dentre outras possíveis arrumações, sendo necessário, claro, o discernimento do papel de cada indivíduo que compõe o tecido familiar. Quer dizer, tem muitas famílias que o pai não esteve presente, mas a mãe cuidou. Outras, diferente, e assim. Mas, o que é interessante? A posição de cada um, dentro do lar. E foi uma das coisas que, quando as coisas começaram a ser funcional, a minha casa, ela começou a fluir, foi a partir do momento quando nós começamos a entender qual era a minha posição, a pastora, a posição dela, até a Gabriele, nós colocamos ela na posição dela, como filha. Uma família funcional cuida dos seus membros. As emoções são acompanhadas com interesse, de estímulo, né? Em prol de atitudes saudáveis. O carinho e a disciplina com amor são dispensados a todos que necessitam desse recurso, para que se vençam suas limitações interiores. Quer dizer, toda a família tem que ter disciplina. Não há espaço para o menosprezo do outro, especialmente nas áreas em que são enfrentadas as maiores dificuldades. Quer dizer, quando está passando os momentos, as dificuldades, precisam se unir, precisam estar juntos. Eu me lembro uma vez um jovem na igreja, e ele estava muito irado, e ele estava trabalhando, começou um trabalho, e aí ele chegou conversando comigo, e muito bravo com o pai dele. Por quê? Ele falou assim que o pai dele não sabia administrar as contas de casa. E eu fiquei olhando e falei, mas como que você sabe que seu pai não consegue administrar as contas de casa? Você sentou? Não estava entendendo. Eu falei, como? Falei, para mim ele tinha sentado, né? E o pai dele tinha passado toda, né, as despesas, e ali ele viu que o pai estava errando em alguma coisa, mas mesmo assim não era motivo, né? Era questão dele sentar e conversar com o pai. Pai, não dá para melhorar isso aqui? Mas não, o pai dele pediu que ele tinha que pagar a conta de água. Ele pagou a conta de água. Aí o pai dele falou, filho, atrasou mais uma, tem que pagar mais uma. Ele ficou bravo porque ele teve que pagar 2 contas de água. E eu olhei para ele e falei assim, mas a despesa na sua casa, quem que fez despesa? Ah, é meu pai. Mas quanto que é a despesa? E eu comecei a pontuar para ele algumas coisas, eu falei, só por causa da conta de água você está bravo? Você acha que seu pai não está conseguindo pagar? Não está administrando bem? E ele parou, um jovem, estava começando a vida, começando no trabalho. Então, o que acontecia? As coisas já estavam entrando num conflito ali, dentro do lar. E aquele jovem, ele pôde entender, de momento, que independente do que fosse, se fosse para ele colocar todo o salário na casa dele, se fosse para ajudar a colocar as coisas em ordem, por que não lhe fazer aquilo? Porque seria bênção para a vida dele. Porque se você fosse olhar, o pai dele já tinha investido muito mais isso nele. Mas ele estava em conflito. Bom, uma coisa muito interessante também, fala, família funcional é que pensa no futuro. Por isso age com iniciativa. Quer dizer, é uma igreja, é uma família que pensa no futuro. É uma família que está aqui, está aqui, mesmo que tenha as dificuldades, ela se une para poder o quê? Para ela poder conseguir pensar como sair de um problema. Não é acusar um outro, não é julgar um outro, não, é estar juntos.
para que as coisas realmente elas acabam acontecendo. Eu me lembro uma vez de um pai, ele tinha, se não me engano, era 3 filhos, e ele, eu não lembro do assunto que nós entramos, ele pagou a faculdade do primeiro filho, e o filho estudando, né? E aí, quando esse filho começou a trabalhar, ele falou que já era acertado entre eles. Ele falou assim: agora você vai ajudar a pagar a faculdade do seu irmão. E naquela época eu pensei, falei, nossa, diferente, né? Falei, mas e aí, como que é que eles fazem isso? Não, normal, porque isso já é acertado em casa. Eles vão ajudar, e eles ajudam em casa também. Eu falei, mas e o outro? O outro não, ele já está sabendo já, que quando ele começar a trabalhar, ele vai ajudar a pagar a faculdade do irmão dele. Então aqui um ajuda o outro. Então isso é uma família funcional. Essa família que Deus projetou, é onde é uma família que ela representa realmente o reino de Deus, é uma família organizada, é isso. Mas só o que o inimigo ele procura fazer? Ele procura interferir, ele que traz desordem. É quando ele coloca a gente fala que é o joio, né? Eu acho que eu estou certo. Dentro de um relacionamento, eu penso que eu estou certo. Não, mas eu acho. Mas e a palavra? O que a Bíblia diz? É isso que começa a trazer problema dentro da família. Que aí nós podemos falar que é uma família disfuncional, uma família desestruturada. E eu falo para vocês que eu tenho visto muitas e tenho realmente atendido muitas famílias que realmente está desestruturada. E a questão toda é que são pessoas que às vezes conseguem e conhecem o Evangelho. E essa família disfuncional, eu coloquei aqui no texto, um grupo de pessoas em que os conflitos, a má conduta, o abuso acontece de forma regular e contínua. Os outros membros se acomodam a essas ações. Quer dizer, as coisas estão em desordem, financeiramente as coisas não estão indo bem dentro de casa. Um se acomoda, cada um está cuidando da sua vida, mas as coisas não estão indo bem. Uma família disfuncional pode apresentar as seguintes características: ausência de espaço para a expressão de sentimentos, ideias, opiniões. Quer dizer, não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Espera aí, o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer dessa forma? Nós temos aqui para fazer, o que nós vamos fazer? Não tem participação. Necessidade dos pais tendo precedência sobre as das crianças. Quer dizer, os pais sempre estão dando ordem para as crianças. Só que às vezes, cresce e eles não aprenderam ainda a tomar suas decisões, a participar. Quando uma pessoa se zanga com outro membro da família, opta por falar para um terceiro. Quer dizer, teve um desentendimento dentro da família, em vez de sentar, dar um tempo, sentar e conversar dentro de casa ou com alguém, não, vai levar para outras pessoas lá fora. Consumo abusivo de álcool e drogas. Uma família disfuncional. Vício do jogo. Falta de respeito pelos limites individuais de cada um. Lá em casa, a Gabriela, ela pegou, eu falo da Gabriela porque é a minha casa, estou falando da minha família. Ela tem o quarto dela. E tinha uma época que a gente tem que perceber, e às vezes a quarto estava meio fechado ali, a gente às vezes entrava. E quando a gente olhava, ela estava de joelhos. E ela falou assim: às vezes vocês estão entrando, estão de joelhos. Eu falei, então coloca uma plaquinha ali, né? Tá orando, que a gente não entra, né? Tem comunicação, né? E hoje, não precisa mais. Quando a gente passa, ela está com o quarto fechado, a gente sabe que ela está orando. Então ela tem os limites dela, cada um tem os seus limites. Tem hora que ela está no cantinho dela, ela está fazendo as coisas, tem hora que ela está estudando, ela tem os limites dela. Então isso precisa realmente, ter dentro da família os seus limites individuais de cada um.
Uma família disfuncional pode ter feito um efeito devastador sobre os seus membros, levando um sentimento de tristeza, desesperança e depressão. Então, quer dizer, uma família, quando ela é disfuncional, traz consequência para as outras gerações. Tem muitas coisas que às vezes nós não temos explicação, eu falo assim, peraí, mas o governo, ainda que o governo possa fazer muitas atividades, você pode colocar o seu filho o dia todo dentro de uma escola, mas se ele não tiver a presença da família, do pai, da mãe, ele não vai conseguir vencer o sistema. Eu imagino que é difícil realmente nós começarmos a falar assim, poxa, mas eu tenho tantas coisas para me fazer pagar, eu tenho tantas coisas para me poder pagar, eu entendo que não é fácil, mas eu digo para você uma coisa, existem coisas que os nossos filhos têm uma época que eles conseguem absorver e aprender, e depois eles já começam a colocar em prática. Ele aprendeu com quem? Com um colega. Ou ele aprendeu algo na escola que você nem sabe. Ou então, né, como outro dia, de um pastor comentando, diz que ele tem uma ONG, e ele pega esses meninos que ficam na rua, né? E aí esse menino estava lá e ele sentiu de abraçar esse menino. Não sei se eu já contei aqui. E ele disse que o menino é um menino que dava trabalho, dava muito trabalho lá para ele. E o pessoal, todo mundo reclamava do menino. E um dia ele tomou uma iniciativa, e ele foi lá e foi abraçar o menino. Menininho. Diz que o menino olhou para ele e falou assim, você está colocando a mão em mim, você é minha nega? Ele falou que ficou abismado. Ele ficou abismado. Mas ele continuou acompanhando aquele menino. E chegou no momento que eles estavam ali, no momento da igreja, no momento do louvor, eles estavam ali sentados na igreja, e olhou para aquele menino, ele foi, sentou do lado do menino e ficou. E ele simplesmente fez isso. Ele não falou nada, pôs a mão do menino, o menino fez assim, abaixou e começou a chorar. A partir daquele dia, aquele menino foi uma das pessoas, melhores alunos que ele teve ali naquela ONG. E ele foi descobrir, seus pais eram ausentes na vida dele. Faltava o acolhimento, o abraço. Esse menino, aonde que ele ficava? Na rua, jogando, os meninos da rua, ficava ali. Então, nós precisamos entender como que é importante esse acolhimento. Ainda que eu digo para você, você pode fazer muitos cursos, que é importante você fazer com relação à família, mas se você não se posicionar e você começar a olhar e começar a trazer o acolhimento para a sua casa, para os seus filhos, você vai com certeza ter uma família disfuncional. Precisa de ter tempo para ouvir. Melhor amigo da Gabriele, pastora Jeane, Jeane e o pai dela, Paulo. Ela conversamos sobre tudo. Se ela tem uma situação, pode falar com a gente, não tem problema nenhum, que nós estamos sempre conversando. Qual o problema? Vou entender a situação e vamos conversar. Só que uma coisa eu sempre falo para ela, eu falo assim, olha, entenda uma coisa. Tudo que nós fazemos vai ter consequências. E tem coisas que você vai ter consequências. Mas eu sou seu pai. Eu vou estar com você. Mas tem consequências. Responsabilidades. Então, por isso que é importante nós entendermos isso sobre essa família funcional. Como é que está a minha família? Como que, pela palavra, como que eu estou? Aonde que eu estou? Qual é o meu posicionamento? Eu já contei para vocês aqui, no momento que aonde estava um momento de muito sofrimento na minha casa, a pastora estava grávida, angustiada por causa de um trabalho, problemas no trabalho, e quando eu olhei, falei, que homem estou sendo dentro de casa, vendo minha esposa sofrer dessa forma, e eu não estou fazendo nada. E olha só, eu somente li um texto bíblico, maridos,
Muitos gostam de ler isso, né? Eu não gosto muito de ler esse texto, né? Lá em Efésios. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, Plínio? Ele negou a vida dele. Como amou a igreja, Pessote? Como Cristo amou a igreja? Hã? Como Cristo amou a igreja? Entregando a própria vida. E quando eu olho que fala assim, poxa, quando ele fala, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, é uma tarefa desafiadora, porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos renunciar. Nós queremos que faça conforme nós queremos, mas Jesus não, Jesus ele renunciou por amor ao Pai. Eu me lembro que aquele texto, quando eu olhei, eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não estou amando a minha esposa. Ela angustiada, num trabalho, por causa de um trabalho, angustiada, sofrendo. Trancando no banheiro, tive que pintar a porta para poder tirar ela para fora, por causa dos problemas. Eu saí, simplesmente dizer assim, depois nós vamos conversar. Ela, vixe, pronto, o que aconteceu? A partir de amanhã, olha só, gente, a partir de amanhã, eu trabalhava na mesma empresa, eu tinha que preocupar, e os clientes? Né? E como que eu ia fazer com as pessoas? Espera aí, é a minha família, era a minha família que estava sendo constituída. E eu cheguei e falei assim, a partir de hoje, a partir de amanhã, se você sair para ir trabalhar, eu vou procurar emprego. Eu já tinha pensado, vou trabalhar como motorista, eu faço alguma coisa, eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que Deus vai me honrar. No meu coração tinha certeza, eu sei que Deus vai me honrar. Se for para ser manobrista, motorista, eu sei fazer, dirigir, eu sei que Deus vai me honrar. E ela falou, você está louco? Eu estava mesmo louco, irmão. Eu deixei ela louca. Agora pensa, eu ia segurar aquela baixinha dentro de casa. Ela tinha carro e eu tinha carro. Você acha que eu ia conseguir segurar ela? Eu só fiquei olhando assim pela manhã. Se ela levantar, pegar o carro para ir para a autoescola, eu estou saindo procurar emprego em outro lugar. Ah, mas os funcionários e os clientes? Eu vou para outro lugar. Ela ficou em casa, chorando, e Deus agiu poderosamente. Porque um homem se posicionou dentro, estava ali conforme a palavra. Não precisa se falar muito, é só se posicionar. E é isso que está faltando, o homem se posicionar, a mulher se posicionar. Mas quando o homem se posiciona primeiro, a mulher ela tem força para se posicionar. A mulher ela descansa, ela consegue descansar, porque ela começa a ver as bênçãos de Deus sendo confirmadas. Mas nós queremos desgastar, nós ficamos andando, tentando dar um jeito, aí nossos filhos também começam a correr de um lado para o outro, aí as coisas não andam, as coisas não avançam. O que está acontecendo? Olha, tem alguma coisa errada, e faz uma coisa, faz outra, não muda. Para. Fale com Deus. Fale você com Deus. O que Deus está querendo da sua vida. O que Deus quer de você. Talvez você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, Deus está querendo trazer uma resposta para você. Não é de muito ter. Muitas vezes nós preocupamos com a riqueza dessa vida. Eu quero dizer para você que existem muitas pessoas que têm riquezas que você e eu não temos, mas estão angustiados, estão sem sua família. Você está com a sua família. Ah, mas eu não estou ainda.
aqui que eu vou, e já vou para a parte final. Pode subir. Nós não falamos, estamos falando de uma família funcional? Olha aqui esse homem chamado Jairo. Jairo foi um dos chefes da sinagoga no tempo de Jesus. Sinagoga basicamente era a assembleia de judeus que se reunia para orar e dedicar a leitura e exposição das escrituras. Sinagoga era governada por um grupo de anciões, quer dizer, homens que tinham autoridade entre o povo, e geralmente por causa da idade e da posição social, dos quais um deles era Jairo. Esses anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem nas reuniões da sinagoga. Eles selecionavam os mestres e os leitores que se ocupariam nas reuniões da leitura e exposição das escrituras, e aqueles que conduziriam as orações. Então, os principais da sinagoga examinavam os discursos dos oradores para garantir que tudo fosse feito de maneira correta. Então, Jairo é uma pessoa social. Jairo era um homem importante. Ele era um homem importante. Mas chegou um momento na vida dele de dificuldade. Chegou um momento que ele se deparou com a dificuldade, com a sua limitação. E eu e você podemos também encontrar nesse momento, ou talvez você está nesse momento dessa dificuldade. Chegou no seu limite, você não consegue fazer mais nada. E o que eu admiro aqui nesse texto aqui, desse homem, Jairo, que para mim, ele é um pai, é um homem inspirador. Ele é um inspirador. Porque esse homem, jamais esse homem, o religioso que ele era, ele ia ter uma atitude de buscar em Jesus. E quando ele chega lá na presença de Jesus, ele se humilha, ele se rende, ele se humilha para Jesus. E ainda, olha a coragem desse homem, ele chega e fala assim: olha, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que ela seja salva. Ah, mas qualquer pai faz isso? Não. Principalmente se ele tiver algum compromisso que para ele é mais importante. Talvez a mãe realmente ela faça. Mas nós como pais, nós temos as nossas limitações. Por isso que eu entendo no texto que fala: maridos, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Você tem que renunciar a você, o homem. Ele não renuncia o seu próprio eu, o seu próprio ego, não. Ele quer que todas as coisas sejam do jeito dele, da forma dele. Mas só o que chama a atenção nesse texto aqui é esse homem. E por que colocou? Porque nos evangelhos está mostrando esse homem Jairo. Não poderia ser uma mulher, mas mostra a humildade desse homem. Esse homem, quando ele se deparou com um problema, ele não foi para um bar beber, ele não foi xingar, ele não foi murmurar. Esse homem, ele não foi para falar com ninguém, ele foi buscar a resposta. Custe o que custar, a resposta estava em Jesus. A resposta estava em Jesus. Agora a questão toda, ela não é só chegar em Jesus, ele chegar em Jesus. Agora quem disse que Jesus ia com ele? Quem garantia que Jesus ia com ele? Mas esse homem soube como chegar. E no texto quando fala assim, que ele vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência. Ele não desistiu. Ele sabia que ali estava a resposta para sua filha, para mudar. Algo interessante também. Você vê como que esse homem ele trata a sua filha? Minha filhinha. Que pai carinhoso, né? Que pai carinhoso. Minha filhinha. Minha filhinha está morrendo. Outra. Olha a espiritualidade desse homem, espiritualidade. Ele se conectou com Jesus. Vem impor as mãos sobre ela para que ela seja salva. É o Senhor Jesus, é Jesus que pode mudar a história. Nós tentamos procurar jeitos, nós procuramos, isso que é próprio do ser humano, dar um jeitinho para resolver uma situação que nem nós já conseguimos. Ele não. Jesus, o Senhor pode. No capítulo 5, no verso 35 e 36,
O que acabou acontecendo? Chega a notícia, não importa o mestre, pode abrir aí, se você quiser. 35 e 36. Então Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? O que esse homem poderia ter feito? Um homem impaciente podia ser. Ou então chegar e falar assim: ó, nem sei por que eu vim aqui, não sei por que eu cheguei até aqui. Ele não resolve não. Só que esse homem permaneceu e ouviu uma mensagem dizendo: mas Jesus, sem levar em conta as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jairo creu em Jesus. Jairo confiou em Jesus. O que aconteceu com ele? Jesus chegou na sua casa. Imagina que o ambiente não estava bem. Quem estava aguardando? A mãe estava lá. A mulher estava aguardando, com a menina morta. Estava esperando quem? Jairo chegar com Jesus. Aquela mulher estava confiando no seu marido, que ele ia chegar com a resposta. Ele ia chegar com a solução. E uma das coisas que eu trago para nós aqui como homens, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Para que a nossa casa confie na palavra que sai dos nossos lábios. Por que tanta família está insegura? Porque nós falamos uma coisa e logo desfazemos. Como? Com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Nós falamos algo, Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre. Não, eu creio. E logo em seguida está o quê? Está murmurando. Como uma mulher vai confiar num homem instável? Que ao mesmo tempo está falando que Jesus vai fazer, ao mesmo tempo daqui a pouco está murmurando. Tem que ter estabilidade. Se vem algo pesado, segura aí, Deus vai te sustentar. Se tem problema, Deus vai trazer solução. Quando chegou uma vez, estava em casa, estávamos passando por algumas situações, e quando chegou aonde a esposa veio falar, veio falar comigo. Quando chegou, sentou, para mim desmoronou a minha estrutura. Ela estava errada? Não, ela estava falando com o marido dela. Eu respirei, falei: Deus vai trazer a solução. Fiquei com raiva dela? Não, ela estava certa. Deus trouxe solução? Sim, trouxe solução. Se nós buscarmos mais a Deus, Deus vai responder às nossas orações, sobre a vida das nossas esposas, sobre a vida dos nossos filhos. Deus, Ele vai responder às nossas orações, porque Deus respondeu para Jairo, porque Deus não vai responder para mim e para você. Não sou contra, tá? A esposa que trabalha fora, não, cada um sabe dos seus compromissos, como eu disse no início. Mas chegou um momento que a gente estava passando por algumas dificuldades. E a pastora: peraí, o que você acha? Eu vou arrumar um emprego, eu estou com tem um emprego, falaram para mim, se quiser ir trabalhar, eu vou trabalhar. Eu parei para analisar assim, eu olhei e falei assim: não, peraí, Deus vai me honrar, tem alguma coisa que está errada.
Deus vai me honrar. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar realmente, mas Deus vai me honrar. Mas não para você manter a casa, não. Deus vai me honrar. Ela não foi. Faltou alguma coisa em casa? Não. Precisamos entender o Deus que nós servimos. Acreditar nesse Deus, nos entregarmos totalmente a Ele. Foi isso que Jairo ele fez. E que aconteceu? Ele viveu a cura chegou na família de Jairo. Por quê? Porque ele acreditou em Jesus, ele não abriu mão de Jesus. O que eu quero trazer aqui, não abra mão. Você tem buscado diante do Senhor, você tem orado diante das suas causas diante do Senhor. Eu quero dizer para você, acredite nas suas orações diante de Deus. Colocou diante do Senhor, Deus é um Deus que responde, mas não saia do seu posicionamento. Não saia do seu posicionamento. Não saia do seu posicionamento. Qual o posicionamento? Agora deixa as coisas andar, porque Deus não me responde mesmo. Deus ele responde, mas ele, como o Jairo permaneceu. Permaneça orando, ore, clame ao Senhor, coloque diante do Senhor. Eu falei, eu sou fruto de oração dos meus pais. Sim, eu sou fruto de oração da meu pai, eu tenho certeza da minha mãe e de outras pessoas. Você também é fruto de oração. Por que você vai desistir? Mediante o primeiro problema. Não. Essa noite você aproveite a oportunidade. Jairo andou por fé. Por que coloquei família e fé? Porque fé é uma escolha que você vai ter. Você quer crescer na fé? Continue acreditando. Passa por esse vendaval. Continue acreditando nas promessas do Senhor. Não é acreditar que amanhã vai estar tudo bem. É acreditar que mesmo diante dessas dificuldades, das tormentas da vida, que Deus está presente com você. Como o pessoal diz, Deus está no barco com você. Você sente que Deus está no barco com você? Então permaneça fiel ouvindo aquilo que Ele está falando para você fazer. Não desista. Não desista. Porque o que mais o inimigo quer é que você desista. Ele quer que desista da sua família. Ele quer que você desista dos seus filhos. Ele quer que você desista do seu casamento. Ele quer, sabe para quê? Para trazer uma desordem, não somente na sua vida, mas talvez nos seus filhos. Ah, mas não tem jeito. Outro dia, conversando com uma pessoa, consultório, e ela estava falando que ia largar, desistir. Eu não posso obrigar ninguém a não desistir do seu relacionamento. E com certeza ela viu muitos problemas dentro do relacionamento, e tinha mesmo. Só que ela estava vindo já do segundo relacionamento. Eu falei para ela, e depois você desistir, se você for para o outro? Ela parou. Quem disse que você não vai ter um problema desse ou pior do que esse? Ela parou, pensou. Falei, que tal você começar a olhar a virtude que tem no seu marido? Eu sei que você não vai fazer nada sozinho. Pensa, ele tem virtudes? Abriu uma caixinha. Não, ele é assim. Não, é assim. Realmente ele tem. Então, trabalhe em cima dessas virtudes, mas também fala com Deus. Passados uns dias, quando ela voltou, ela falou, melhorou meu casamento. Eu falei, não é que seu casamento melhorou, você melhorou, né? Você está entendendo, começando a olhar mais as virtudes. Estão casados ainda. Mas também o marido tomou uma decisão. Aí falou, graças a Deus, ele foi passar por terapia.
Aí ela falou assim, ele foi passar com o Paulo lá. Paulo, falei, nossa, que coincidência, né? Eu falei, não, é que eu falo que, como eu passo com você com o Paulo aqui do outro lado, ele passa com o Paulo lá também. Eu falei, entendi. Então, ele também está mudando. Quer dizer, ele está se interessando em mudar para que o seu casamento esteja bem. Quer ficar bem? Quer ter uma família funcional? Se volte para a palavra, cumpre a palavra. Cada um tem que estar no seu devido lugar. Qual o seu lugar? Como esposa, como marido, como filho. Quer ser bênção na vida dos seus pais? Filhos, se posicione, honre seus pais. Honre. Reconheça. Mas meu pai faz isso, eu não concordo. Você tem todo o seu direito de você não concordar com seus pais. Lá em casa eu tenho, né, Gabriele concorda com tudo, não. Mas ela está no direito, mas ela nunca me desrespeitou, nem eu nem a pastora. Vamos orar? Para finalizar o culto. Feche seus olhos. Faz sua oração nesse momento. Como que está a sua família? O que precisa ser mudado? Fale com Deus. Não é por força, nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor. Se você quer ter uma família funcional, dependa do Senhor, você em primeiro lugar. Ajusta aquilo que precisa se ajustar em você primeiro, porque as outras coisas vão começar a ser ajustadas. Faça a tua oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós aqui nessa noite te pedimos perdão, Senhor. Perdoa quando nós desprezamos a tua palavra, para que nós possamos, para que venhamos ouvir, Pai. Às vezes ouvimos pessoas que, na verdade, nós nem sabemos, Pai, Senhor, que realmente tem compromisso, qual a verdadeira realidade da vida dele como família, mas são pessoas que somente têm conhecimento, pessoas que somente têm esse conhecimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu nessa noite, Pai, todo o conselho, Pai, tudo aquilo que foi orientado, Pai, e que está trazendo, Senhor, dentro de lares aqui, Senhor, trazendo desordem, Pai, trazendo conflito, trazendo problemas, em nome de Jesus eu denuncio agora, Pai, todo ensinamento, Pai, contrário à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que seja desfeito agora, mas que entra, Pai, que entra agora a tua palavra nos nossos corações, Pai, para que possa trazer a verdadeira mudança, Pai, que é dentro de nós, Senhor, Deus, porque nós precisamos mais de Ti, Senhor. Muitas vezes estamos tão focados nas coisas e deixamos buscar ao Senhor. Ó Deus, nessa noite, que a tua verdadeira vontade seja estabelecida dentro de nós, e que possamos desfrutar dentro do ambiente familiar, Senhor, a paz, a harmonia, que possamos ver sim cada um prosperando, Pai, crescendo, ó Pai amado, os nossos filhos com caráter, ó Pai, na liberdade, Senhor, seja netos, seja sobrinhos, ó Pai, Senhor, que sejam alcançados através do amor, do acolhimento, Deus, e que todo julgamento nessa noite, toda palavra pesada, toda palavra que um dia for lançada e feriu, Senhor, que seja retirado nessa noite, Pai, no mundo espiritual, Pai, Senhor amado, nessa noite, Senhor, libera, Pai, libera este poder, Senhor, que seja liberado este poder sobre esta igreja, Senhor. Quantas pessoas que muitas vezes são, Pai amado, amaldiçoadas pelos pais, porque simplesmente lançam palavras, Pai, palavras na amargura, palavras que muitas vezes estão com corações amargurados, estão entristecidos, estão raivosos, Pai, e lançam palavras, Pai amado, de maldição. Que seja nessa noite desfeita, e que esses filhos prosperem, que os filhos prosperem, que os filhos prosperem, que os filhos tenham experiência com Deus, que esses filhos tenham uma verdadeira experiência com Deus, Senhor, que não sejam, Pai, filhos que estão ao mercê de um sistema, Pai, mas não, Senhor, mas que vão viver na presença do Senhor, Deus, que essa, Pai amado, liberação espiritual seja derramada, seja nessa noite confirmada sobre cada jovem aqui nessa noite. Nós declaramos, Senhor,
que o mundo espiritual está sendo aberto para esses jovens, para que eles possam desfrutar e saber o que é estar em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Nesse momento, ore. Você que realmente você é uma pessoa que tem cuidado de pessoas, cuidado dos seus filhos, abençoa a sua esposa, abençoa o seu marido, abençoa os seus filhos, sobrinhos, aquelas pessoas que você está sob a sua responsabilidade. Nesse momento, abençoa a vida delas, lança palavras de bênção sobre a vida delas, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia. Vai orando, vamos orando. Receba essa informação. Aleluia. Nada é impossível.
corações. Que nada, Senhor, eles venham permitir que venha entrar para poder trazer uma confusão, mas que traga paz à mente de cada um. Posicionamento, assim como Jairo acreditou, Jairo confiou, Jairo se humilhou, ele foi humilde, ele alcançou o seu objetivo. Não somente ele, mas a sua esposa também, a sua família. Deus, e todos ficaram admirados do que tinha acontecido na vida de Jairo, na família de Jairo. Uma família de fé. Que assim que seja selado sobre a nossa casa, sobre a nossa família nessa noite. Uma família de fé. E crer no sobrenatural do Senhor. Uma família que não desiste. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Já estamos finalizando nosso culto. Gostaria que sentasse só um minutinho, tá? Eu gostaria de chamar aqui o Vitor, a Aline, a Bia, a Denise, a Flávia, Gabriele, Lucimara, Dona Nelly, Nicole, Raíssa, Thaís, Wesley, a Kátia, Marco Pessotti, o bispo já está aqui, a pastora, e gostaria de chamar também o Alex, o meu primo. O Alex, meu primo. Igreja, dia 15 foi o dia do quê? Dos professores. Irmãos, isso aqui é o sobrenatural de Deus, isso aqui é uma coisa tão linda, porque como as crianças amam estar participando da escolinha. Eu me lembro que quando nós estávamos lá no retiro de jovens, teve uma pequenininha assim que ligou para a pastora, né? Ligou para a pastora, mandou mensagem para a pastora: pastora, eu estou vendo que a senhora não está aqui, pastora, né? Como que era, pastora? Ela falou assim: pastora, eu acho que não vai ter culto hoje, porque onde você está, pastora? Você vai demorar muito para chegar? Foi a Duda. Duda, a gente não vai estar na igreja hoje, filha. Não vai, acho que vai ter escolinha, fica aí que vai ter escolinha. Como elas amam realmente estar na escolinha, e isso é fruto de um trabalho que vocês têm feito, a dedicação de cada um de vocês. Então, eu queria agradecer pelo todo esse trabalho a cada um de vocês. A Kátia fez uma lembrança para cada um dos professores. Eu fui para eu também, olha, eu vou ganhar presente. Até o Alex, nós ganhamos presente, ó. Até o Alex vai ganhar presente também, dia dos professores, né? O Alex é professor do estado, e Deus, ele é tão maravilhoso que realmente nós não permite nós esquecermos essas pessoas tão especiais. Então, eu gostaria, quem puder, fique de pé. Nós vamos orar por essas pessoas, pedir que a bênção do Senhor esteja sobre a vida delas. Deixa eu chamar aqui, Priscila, vem aqui, Priscila, rapidinho. Vou pedir para a igreja, alguém da igreja esteja orando, esteja abençoando, né? E que vocês deem muitos frutos, né? Muitos frutos. Já estão dando, né? E vão dar mais ainda. Vai ser bênção. Amém? Senhor Deus e Pai, eu venho te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por abençoar a vida deles, Senhor, para eles ensinarem as crianças, Senhor. Pai, especialmente esses que estão aqui, Senhor, que ensinam, Senhor, as crianças no caminho que se deve andar. Ensina, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que um dia, quando crescerem, Senhor, não se desviem dela. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa guardar a vida de cada um, livrando eles de todo o mal, Senhor. E que o Senhor derrame sobre eles sabedoria que vem do céu, Pai, para ensinar, para continuar, Senhor, trilhando esse caminho, Deus. Assim também eu peço, Senhor, pela vida daqueles que dão um discipulado aqui na igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe eles, que o Senhor derrame sabedoria, que o Senhor dê entendimento e discernimento, Deus. Que o Senhor continue usando eles como mestre da Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe e guarde, livre, Senhor. E que o Senhor possa derramar do Teu amor, para que esse amor venha transbordar, Senhor, com todo o ensino, Senhor, que está guardado dentro deles. Abençoa, Senhor, aqueles que estudaram, que estudam, Senhor,
para dar aula, para ensinar também lá fora nas escolas, Senhor. Que eles também possam ser um canal de bênção lá fora. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa, que as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens possam ver neles a luz do Senhor. E que eles, Senhor, sintam a diferença na vida de cada professor, de cada mestre que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse é um presente que está entregando para vocês. E eles não esquecem, viu? Um dia eu estava no mercado, eu e a pastora, nós encontramos uma ovelhinha. Pastora, tu me amas? Claro, Fernando, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. No mercado encontramos ele. E a alegria que ele tem de sempre nos encontrar, ele falou, não, eu vou estar indo lá no congresso de jovens, eu vou até lá. Então logo está chegando aí. Deus abençoe cada um de vocês. Queria aproveitar aqui e agradecer também o Gustavo. Gustavo está presente aqui. Cadê o Gustavo? Gustavo, Deus abençoe a sua vida, tá? Você é sempre bem-vindo nesse lugar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos, tá bom? Deus abençoe. Já estamos finalizando nosso culto. Acabou? Amém? Quer falar alguma coisa, pastora? Acabei de falar para eles ali que o meu coração se enche de alegria por ter essa equipe 10 trabalhando comigo, né? Com a gente, com a igreja, né? Porque enquanto nós estamos aqui, ouvindo a palavra, eles estão lá em cima, cuidando das nossas crianças. E é uma bênção. Muito obrigado. Até que o Senhor tem nos ajudado. Creio que logo, logo nós vamos ter bastante trabalho para as crianças, não trabalho das crianças, trabalho para as crianças, porque está chegando o tempo de nós passarmos para o novo, e nós vamos fazer aquele cultinho que a gente sempre fazia, né? Como que era? A Viva Kids, né? Nós fazíamos, eu tenho certeza que esse dia está chegando. E aos que dão estudo para nós também, né? Que Deus abençoe. Ao Alex também, né? Profetizo que você pode dar aula para as crianças também. Amém? Amém. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Amém? Vamos finalizar. Olha essa pessoa que está ao seu lado. Lança uma palavra para ela para a semana dela. Você pode lançar uma palavra para ela? Dizer? Fala para ela uma palavra. Palavras são sementes. Lançou uma palavra para essa pessoa. É isso, dá um abraço. Isso. Amém? Podemos finalizar? Eu já li aqui o visitante Gustavo, já. Deus abençoe. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. E sabemos que o Senhor estiver conosco. Senhor, não importa realmente o que irá acontecer. Sabemos que chegaremos em segurança. E nós estamos seguros no Senhor. Por isso eu creio, Pai, que cada um vai viver uma experiência com Deus essa semana, Pai. E vai ser um testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Deus, a tua graça, do teu amor, Pai. Por onde passarmos, Pai, que aonde passarmos as pessoas possam realmente perceber, e que possamos, ó Pai amado, ser luz, ser o sal, ter uma palavra de bênção para a vida dessas pessoas, de uma forma que elas se acheguem até o Senhor. Se for um abraço, nos dê essa sensibilidade, Deus, de dar um abraço, de dar o ombro, Senhor, até mesmo dentro da nossa casa, talvez tenha alguns nossos filhos, os filhos que precisam de um abraço, precisam de um ombro, ou até mesmo o esposo precisa de uma conversa, a esposa. Senhor, nesse momento, Pai, que essa sensibilidade possa retornar dentro de cada lar. Muito obrigado, te agradecemos, que não haja falta de perdão, liberação de perdão, Pai, e pedido de perdão dentro de cada lar, em nome de Jesus. Aleluia. Estende suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: aleluia, glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se você quiser depositar aqui do gasofilácio, você tem a liberdade. Que o Senhor te abençoe, e você vai fazer parte da história desta igreja. Glória a Deus, Deus te abençoe.